Senhor, passei minha vida buscando uma fé racional, um cristianismo que dialogue com a razão e a experiência humana. Sempre defendi que a teologia deve ser dinâmica, viva, aberta ao diálogo, mas muitos me criticaram por isso. Clark, não foste chamado para agradar aos homens, mas para buscar a verdade com sinceridade. A fé não é estática, pois eu sou a verdade viva, não um conceito preso em dogmas imutáveis. Exatamente. Eu sempre vi a revelação como algo que continua a se desdobrar, algo que deve ser compreendido dentro do tempo e da história. Por isso defendi a ideia de um Deus relacional, um Deus que responde às orações e que interage genuinamente com a humanidade. Mas muitos insistem em um Deus impassível, intocável. O amor de meu pai não é um amor distante. Ele vê, escuta e responde. Por que buscarias um relacionamento com Deus se ele fosse indiferente ao clamor do coração humano? A Escritura está cheia de exemplos de meu pai interagindo com seu povo. Abraão intercedeu por Sodoma, Moisés rogou pelo povo de Israel e até mesmo na cruz, eu falei ao Pai. Um amor verdadeiro sempre responde. Sim, mas há quem diga que pensar assim é enfraquecer a soberania divina. Argumentam que se Deus muda em resposta às nossas ações, então ele não é todo-poderoso. Quem define a soberania de Deus como algo rígido e inflexível não compreendeu a profundidade do amor. A verdadeira autoridade não está no controle absoluto, mas na liberdade de amar e ser amado. Eu vim ao mundo e me fiz vulnerável, sofri, amei e até chorei. Isso me tornou menos divino? Pelo contrário, foi justamente o que te tornou mais próximo de nós. Mas essa ideia de um Deus relacional me levou a outra questão: o livre-arbítrio. Muitos argumentam que se os humanos têm liberdade real, então Deus não pode ter um plano absoluto. Mas como podemos ser verdadeiramente livres se tudo já estivesse predestinado? O amor não pode ser forçado. Dê ao homem a liberdade de escolher, porque sem liberdade não há verdadeiro amor. Meu convite é para que sigam o caminho, mas não obrigo ninguém a fazê-lo. Senhor, essa visão de um Deus que ama de maneira relacional sempre me pareceu mais coerente com o que ensinaste. Mas há algo que ainda me intriga. Como equilibrar a onisciência divina com a liberdade humana? Se Deus conhece tudo, inclusive o futuro, como podemos dizer que temos escolha real? Clark, meu pai conhece todas as possibilidades, todos os caminhos que um coração humano pode trilhar, mas não força ninguém a seguir um roteiro fixo. Saber não significa determinar. Se um pai vê seu filho brincando perto de um rio e sabe que se ele se aproximar demais pode cair, isso não significa que o pai empurrou o filho para a água. Então Deus antecipa as possibilidades, mas permite que os seres humanos decidam? Sim. A liberdade que dei à humanidade não é ilusória. Meu pai observa cada escolha, cada passo e está sempre pronto para guiar aqueles que o buscam. Mas ele não impõe um futuro rígido. Quando chorei sobre Jerusalém, dizendo: quantas vezes quis reunir teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos sob as asas, e vós não quisestes? Não estava lamentando um destino inevitável, mas a recusa real de um povo que poderia ter escolhido de outra forma. Isso faz todo sentido. Mas ainda assim, alguns insistem que um Deus que permite mudanças ou respostas às orações seria um Deus fraco e não o soberano criador do universo. Clark, aqueles que pensam assim confundem rigidez com força. A verdadeira soberania não é um controle absoluto, mas um poder que se expressa no amor, na misericórdia e na sabedoria. Meu pai não precisa prender o futuro em correntes para ser soberano. Ele reina não pelo medo, mas pelo amor. E essa visão muda completamente a forma como entendemos a oração. Se Deus já tivesse determinado tudo, orar seria inútil. Mas se ele realmente responde, então a oração se torna uma parceria entre Deus e o ser humano. Exatamente. A oração não é um mero ritual, mas um diálogo vivo. Quando ensinei meus discípulos a orar, disse: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Isso não era um jogo de palavras, mas uma promessa. Meu pai ouve e responde porque ama. Mas por que tantos resistem a essa ideia? Por que preferem um Deus distante, imutável e inflexível? Porque o medo faz com que alguns busquem segurança em certezas rígidas, mesmo que isso os afaste da verdade do amor. O amor de meu pai é um mistério profundo, mas não é um mistério inacessível. Ele convida cada um a conhecê-lo, não apenas como um conceito, mas como um pai que se importa.
Então, Senhor, quando falamos de teu Pai como um Deus relacional, estamos falando de um Deus que verdadeiramente interage com a criação, que sente, que responde, que ama de maneira dinâmica? Sim, Clark. Meu Pai não é uma força distante, impassível e indiferente. Ele é um Deus vivo, que se alegra, que se entristece, que busca a comunhão com seus filhos. Ele não apenas observa o mundo como um espectador, mas age dentro da história, participa, guia e transforma. Isso me lembra os relatos bíblicos em que Deus parece mudar de ideia, como quando Moisés intercede pelo povo e tu, Senhor, decides poupá-los. Mas alguns dizem que isso é apenas uma forma humana de falar, que Deus nunca realmente muda de ideia. Clark, quando meu pai falou a Moisés e atendeu sua intercessão, foi real. Ele não estava fingindo ouvir, ele ouviu de verdade. Porque essa é a essência do amor, estar disposto a responder, a acolher, a considerar. Não é um sinal de fraqueza, mas de grandeza. Um Deus que escuta é um Deus que se importa. Isso também nos leva a reconsiderar a maneira como enxergamos a fé. Se Deus realmente nos convida para um relacionamento genuíno, então a fé não pode ser apenas um conjunto de doutrinas fixas. Tem que ser uma caminhada viva, dinâmica, cheia de descobertas. Exatamente, Clark. Muitos transformaram a fé em um sistema fechado, onde tudo precisa estar completamente definido e explicado. Mas a verdadeira fé é um convite à jornada, à confiança no Pai, mesmo quando nem tudo está claro. Pedro andou sobre as águas porque confiou, não porque entendeu todas as leis da física. Isso significa que a teologia também deveria ser aberta à exploração, ao crescimento? Sim, a verdade é eterna, mas o entendimento humano dela cresce. Muitos olham para as Escrituras como se fossem um código fechado, mas eu disse: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Isso significa que há sempre mais para aprender. Meu espírito guia aqueles que buscam com humildade. Mas então, o que tu dirias àqueles que têm medo da incerteza, que querem um Deus previsível, que buscam segurança absoluta em respostas prontas? Eu diria o mesmo que disse tantas vezes: não temais. A fé não é sobre controlar Deus ou colocar o infinito dentro de uma caixa. A fé é confiar que meu Pai é bom, mesmo quando não entendemos tudo. Isso me enche de esperança. Porque significa que Deus não está distante, não está preso a um destino fixo e inalterável. Ele está aqui, agora, pronto para responder ao clamor do coração humano. Sim, Clark. E essa sempre foi a mensagem. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, essa visão de Deus como um ser relacional, que escuta e interage, traz uma profunda implicação para a oração. Isso significa que a oração não é apenas uma prática devocional, mas um verdadeiro diálogo, onde nossas palavras fazem diferença. Sim, Clark. Quando ensinei meus discípulos a orar, não foi para que apenas repetissem palavras vazias, mas para que compreendessem que o Pai ouve e responde. A oração é um convite à comunhão, não um ritual mecânico. Mas muitos acreditam que Deus já determinou tudo e que a oração não pode mudar nada. Se fosse assim, por que eu teria orado? Quando clamei no Getsemane, quando pedi ao Pai que afastasse de mim o cálice, eu estava demonstrando que a oração é real, que pode haver luta, entrega e resposta. A vontade do Pai se cumpre, mas Ele ouve e considera as palavras dos seus filhos. Então, o que dizer daqueles que têm medo de que essa visão torne Deus menos soberano? A soberania de meu Pai não é ameaçada por sua bondade, por seu amor ou por sua disposição em ouvir. Pelo contrário, é justamente porque Ele é infinitamente poderoso que pode escolher responder com liberdade e amor. Um tirano impõe, meu Pai convida. Isso me lembra de algo que sempre refleti. O amor verdadeiro só pode existir na liberdade. Se Deus tivesse criado um mundo onde tudo fosse determinado de antemão, onde as escolhas fossem meras ilusões, então o amor também seria uma ilusão. E é por isso que sempre chamei as pessoas ao amor. O maior mandamento é amar a Deus e ao próximo. E o amor não pode ser forçado, não pode ser programado. Ele nasce do coração, da liberdade de escolher. Isso muda tudo, Senhor. Significa que o destino da humanidade não está rigidamente fechado, que nossas decisões importam. Sempre importaram.
Quando chorei sobre Jerusalém, disse: quantas vezes quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vós não quisestes. Se tudo estivesse determinado, por que eu teria chorado? Então a história da humanidade ainda está aberta. Deus caminha conosco, escreve conosco, nos convida a participar do futuro. Sim, Clark. Meu pai não é um espectador distante, mas um criador vivo, que age, que fala, que transforma. E o futuro não é um livro já fechado, mas uma história de amor sendo escrita entre Deus e seus filhos. Isso significa que o amor de Deus é a maior certeza que podemos ter. Mesmo quando não sabemos tudo, mesmo quando há mistérios, podemos confiar que Ele é bom. Sim, e é por isso que eu vim, para que soubessem que meu Pai é amor.